Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu frases como: morar junto é a mesma coisa que casar, ou não compensa formalizar a união estável, porque se não formalizar, é como se ela não existisse. Mas será que é assim mesmo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre casamento versus união estável. Primeira verdade, tanto o casamento quanto a união estável geram efeitos jurídicos patrimoniais. O que significa isso? A partilha em caso de divórcio e os direitos sucessórios em caso de falecimento. Mas afinal, qual é a grande diferença entre os dois? A principal diferença entre os dois está na forma e na segurança. O casamento é um ato jurídico estritamente formal e para que ele exista é necessário que os dois manifestem essa vontade. Então os dois precisam querer casar para que de fato aquele casamento ocorra. E por essas razões, não ficará dúvidas de quando essa relação se iniciou. A data vai estar expressa ali na certidão de casamento. E uma outra curiosidade que poucas pessoas sabem é que o casamento muda o status, né, de solteiro para casado, e se der errado, nunca mais esse status será solteiro novamente. A pessoa então passa de casado para divorciado. Já a união estável, ela pode acontecer das duas maneiras, tanto voluntariamente, né, com a manifestação de vontade das duas partes, então ambos querendo, né, reconhecer aquele relacionamento como uma união estável, ou involuntariamente, ou seja, contra a vontade de uma das partes através de uma decisão judicial. E como é ponderado, né? Como que o juiz reconhece ou não reconhece essa união estável? Através dos documentos, das provas produzidas ali naquele processo. Ou seja, a parte que está querendo buscar o reconhecimento, ela precisa comprovar para o juiz de que, de fato, aquela relação era uma união estável. Então, havia a intenção de constituir família, que a duração era pública, era contínua, era duradoura e precisa, né, provar, precisa de documentos que comprovem que aquele relacionamento se tratava de uma união estável. Agora, uma dúvida que aparece muito aqui no escritório, que eu acho legal abordar aqui no vídeo é: eu posso escolher o regime de bens para declarar uma união estável? E a resposta é sim. Assim como no casamento, através do pacto antinupcial, você pode escolher o regime de bens e personalizar algumas regras, na união estável também através do contrato de convivência. Mas muita atenção, muita calma nessa hora. Caso essa relação, essa união estável já exista e vocês ainda não formalizaram e querem formalizar a partir de agora, esse período existente não será possível escolher o regime, ele vai ser, né, vai ser fixado o regime da comunhão parcial de bens, porque não houve lá atrás uma escolha, uma determinação. Agora, se vocês vão constituir, né, união estável daqui para frente, é possível sim escolher o regime de bens e personalizar as regras através do contrato de convivência, assim como no pacto antinupcial, você também, né, existe essa possibilidade para o casamento. E é exatamente por isso que a formalização é sempre o melhor caminho. Muitas pessoas pensam que se não formalizar, não vai estar comprometido, né? A relação não vai existir, e é aí que a pessoa se engana, porque ela tá pensando que ela tá segura, quando na verdade ela tá sujeita a um reconhecimento através de uma decisão judicial e ainda com o regime da comunhão parcial de bens. Sendo que, se ela se preocupar em formalizar, haverá a oportunidade, a possibilidade dela flexibilizar as regras daquele relacionamento e aí não ser pega de surpresa. Outro ponto muito delicado da falta de formalização, né, então as consequências da falta de formalização da união estável, é pensando no falecimento da companheira ou do companheiro. Por quê? Pensando nos direitos sucessórios, se você não tem aquela relação formalizada, você vai precisar buscar o reconhecimento, né, pós-morte. E existe ferramenta jurídica, né, para você buscar esse reconhecimento. É possível você tentar buscar o reconhecimento através de ação judicial, mas é um momento que você está vulnerável emocionalmente falando, né? Passando por uma situação extremamente complexa, né? E aí você ainda tem que
enfrentar um processo judicial. Muitas vezes esse processo, o conflito com os herdeiros vai ser gigante, porque, né, eles vão tentar impedir que se reconheça para que você não receba a parte que lhe diz respeito da herança. E aí já não bastasse todo o momento, a dificuldade emocional do momento, ainda ter que enfrentar essa briga judicial e ainda sem a resposta, né? Sem saber se efetivamente você vai conseguir aquele reconhecimento. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje para vocês. Espero que tenha ficado claro a diferença entre casamento e união estável e principalmente a importância de formalizar a relação, deixar tudo bonitinho, tudo certinho, tanto pensando na possibilidade dos noivos, do casal, flexibilizar aquelas regras, né, patrimoniais de acordo com a necessidade deles, tanto pensando também em caso de falecimento, para que nenhum dos dois fique em uma posição aí de vulnerabilidade, tenha que enfrentar um processo judicial extremamente desgastante, né, e complexo aí, buscando esse reconhecimento posterior, entrando em conflito com herdeiros, né, disputa entre herdeiros. E o próximo vídeo nós vamos falar sobre regime de bens e as consequências jurídicas patrimoniais que isso envolve. Se você se interessa pelo assunto, fique aqui comigo no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!